Bom, depois que termina uma refeição, é normal a gente sentir uma vontade de comer algo docinho. E isso é quase que incontrolável, não é mesmo? Bom, nenhum e nem outro. Vamos lá, clica no gostei, se inscreva no canal. Como é que eu controlo a vontade de comer doces? Primeiro de tudo, pessoal, a vontade de você comer, ela não é algo instintivo, inato nosso. Ou seja, essa é uma teoria da tábula rasa de John Locke. Nós não nascemos querendo comer doce ou querendo comer doce depois de uma refeição, nem nada do tipo. Isso é aprendido. Então, como eu vivo dizendo aos meus alunos, tudo é questão de hábito. Quanto menos você treina, menos você quer treinar. Eu estou errado? Você que já parou de treinar por algum momento da sua vida e engatou nisso num período, para você voltar a treinar, você fala, não está me fazendo falta e tal. Porém, quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer também. Quando você está treinando, vindo num treino legal, como por exemplo, um vírus maldito que trancou todas as academias, você não queria parar de treinar. Mesmo que falasse, daqui uma semana, 2 vai voltar. Não, preciso treinar em casa, preciso dar um jeito. Eu tive vários e vários alunos nessa circunstância. Então, você fez vídeo de como treinar em casa que eu posso continuar usando quando eu vou numa viagem ou quando a academia fechar mesmo? Claro, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar o do Twin, mais tema. Ou seja, quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer. Essa é a nossa tendência natural. Ou seja, se desde criança você sempre, quando estava fazendo uma refeição sólida, salgada, pensava em algo doce e tinha isso atendido, é normal que na fase adulta nós continuamos assim. Como também nós podemos desaprender ou aprender um novo comando. Se você colocar um basta nisso, você pode daqui para frente não comer mais doce, você vai ver que cada vez mais você vai sentir menos necessidade, menos você vai lembrar. Você vai dizer, Leandrão, dizer é muito fácil. Eu sei disso, porque eu digo muito e quando eu vou colocar em prática eu mesmo tenho dificuldade de colocar em prática as coisas que eu falo no meu vídeo. E é por isso que você deve prestar atenção, porque além de eu viver isso, eu estou junto de muitos alunos e eu tenho muitos feedbacks. Então, tem algumas estratégias para que isso se torne mais simples. A primeira é tomar picolinato de cromo, porque o picolinato de cromo inibe a vontade de doce. Pois é, uma situação até que ganhou espaço televisivo, sabe, diarreico de tanta coisa ruim que foi em termos de verdade. Então essa situação realmente desastrosa, diarreica. Não, o picolinato de cromo não tira a vontade de doce. Se você tomou o picolinato de cromo e sentiu que o doce se tornou menos sensual, pode ter certeza que isso só tem a ver com cunho psicológico. Broxamos também por cunho psicológico com as coisas, como muitos aqui sabem. Eu não sei, eu não faço nem ideia do que é isso. O que eu posso tomar para diminuir a vontade de doce? Veja só, para as pessoas que têm uma compulsão alimentar, que realmente comem doce por um processo de compulsão, e que eu adianto, é uma pequena escala, você pode pensar em usar os 5-HTP que eu já ensinei como é que usa aqui no canal. Então, naquele momento que der uma vontade de doce, se for uma dose pontual, não diária, pontual do 5-HTP, você está falando de 200, 300, 400 miligramas de uma vez e espera, isso vai reduzir? Com certeza. Você aumenta o nível de serotonina e você diminui o nível de ansiedade. Lembrando que o uso indiscriminado do 5-HTP causa efeito colateral. Então, inclusive aumentando a própria ansiedade. Então, toma cuidado porque serotonina em excesso causa ansiedade. Quando você está com fome, você pode simplesmente pensar no doce, mas mais ou menos falando, qualquer coisa atenderia. Neste caso, se você usa uma cafeína, pode melhorar, porque pode ser simplesmente fome. Pode ser aquela fome mais ou menos, que muita gente fala, não, eu não estou com fome para salgado, eu estou mais pensando no doce. Essa é a fome mais ou menos. Quando você está legitimamente saciado, você não sente vontade de nada. Depois de bater aquele rodízio, que você não consegue nem beber água, quem dirá comer um doce. Então, nesse sentido, você não sente vontade. Então, talvez seja uma fome mais ou menos. Uma cafeína pode ajudar. Uma psyllium, junto com uma refeição salgada, pode te dar esse nível de saciedade maior e minar um pouco mais essa vontade de doce também. Mas vamos então àquelas pessoas que legitimamente sentem vontade de comer
bolos, que nem aquele que a Dona Clotilde fez, que é lindo, o Chaves comeu inteiro. Se você é igual o Chaves vendo o bolo da Dona Clotilde, você pode ter simplesmente um condicionamento a comer doces depois de uma refeição salgada ou simplesmente comer algo doce quando você está com fome. Muitas pessoas são assim. Conduta número 1, faça dieta. Estou fazendo a minha dieta certinho, batendo os meus marcos, comendo tudo o que eu preciso. Isso por si só já pode me a vontade de doces. Mas caso ela continue, você pode encaixar algo doce na sua dieta. Como que você vai fazer isso? Uma barrinha de proteína, calculando macros e calorias dela. Uma receitinha fitness, a gente tem bolo hoje fitness, tem que tomar cuidado, porque um bolo fitness, um pudim fitness, eles têm valor energético, calórico relevante. Muitas pessoas acham que uma receita fitness você pode comer à vontade. Não é isso. Uma receita fitness, ela é algo pensado num bem-estar geral. Ou seja, ela deve fazer bem para a sua saúde e deve atender o seu paladar. Obviamente, como ela tem dois pressupostos e ela não atende só o paladar, ela vai ser inferior ao termo de gosto de uma receita que vai açúcar, que vai gordura. Isso é um erro clássico que eu vejo. Ah, Leandro, mas fiz um bolo com farinha integral, estévia, e não ficou bom, não ficou igual. Você fala, é lógico. Se ficasse igual, o outro nem precisava existir. Já tinha sido extinguido. Então, o pressuposto de uma receita fitness é chegar o mais próximo possível de um sabor bom, sem perder a sua qualidade. Só que isso não quer dizer que vai ser hipocalórico, que vai ser de baixa caloria. Pasta de amendoim é saudável, é calórico pra caramba. Mel é saudável, é calórico pra caramba. Farinha integral é muito melhor que a farinha de trigo. Só que você está falando de caloria. Então você vai computar isso sempre na sua refeição. Porém, por que eu deveria usar isso e não usar um negócio doce então e que se dane? Vamos atender o paladar e ser feliz. Cada um estraga a vida como quer, claro. Mas o que acontece? Se você faz uma receita fitness que tem um sabor um pouco inferior e uma receita comum, normalmente essa receita comum vai ter açúcar, sei lá, manteiga, gorduras saturadas mesmo, de forma exagerada, claro, você pode consumir um pouco. E nesse sentido, você está colocando algo que não te dá saciedade e que piora a tua saúde, e neste daqui você está colocando, às vezes, uma coisa que vai te dar mais saciedade, vai te dar mais saúde com o mesmo valor energético. Você fala 300 calorias, 300 calorias. Só que aqui você tem fibra, você tem gordura insaturada, você tem menos açúcar, você tem carboidratos de médio, baixo índice glicêmico. Então você consegue comer aquilo e não ferrar a tua sensibilidade à insulina, que é fator determinante para a composição física, igual uma testosterona, igual que eu quero dizer, tem influência também em estética corporal. E aqui você vai se ferrar inteiro. Então você opta por uma receita fitness. O que podemos também fazer em colocar algo doce que não tenha valor energético. Gelatina zero não tem valor energético relevante. Então você pode consumir uma gelatina zero inteira. Ah, caramba, Leandrão, isso é interessante. Porque ela é gostosa, não é um bolo de chocolate. Né? Porque eu, Leandro, não sou retardado, eu sei que não é a mesma coisa. Só que eu quero te dizer que você vai colocar uma coisa que vai ser mais ou menos atendendo o seu paladar e não vai ter dano nenhum para você. Porém, tudo isso, pessoal, que eu estou falando, o ideal é que fosse de forma a descontinuar. O adequado é que você faça de forma devagar. Então, primeiro, a gente manda toda a refeição besteira. Vamos trocar por algo mais saudável. Beleza, mesmo valor energético, mas já temos mais saúde. Segundo, vamos agora colocar algo aos poucos, tá? Não precisa tirar tudo e colocar tudo. Não. Eu comia só doce, só porcaria. Metade agora eu vou fazer comendo coisas saudáveis, mas ainda com valor calórico. Agora metade eu vou colocar algo que seja mais de caloria baixa, uma gelatina, um suco, alguma coisa nesse sentido, até mesmo um refrigerante. Depois eu descontinuo. Mas o segredo é, não adianta vir uma curva cotovelo e você fazer ela a 250 por hora. Vai derrapar e vai sair da pista. Agora, se você pensa em reduzir a velocidade, ir na manha, então vamos trocando devagar, você vai desconstruindo. Uma outra coisa que ajuda também é café, chá. De repente você pode usar um café descafeinado, se for o caso, se não quiser exagerar na cafeína. Algum chá, você pode adoçar com estévia. Novamente eu sei, não é a mesma coisa, mas já vai ajudando. Mas o adequado, lembre-se sempre, é ir descontinuando. A melhor maneira de você perder a vontade de um doce é comendo doce.
Então, primeiro você vai atender o seu paladar, só que você vai disfarçar esse doce, você vai enganar o seu paladar. E com o tempo você vem diminuindo quantidade, descontinuando, até que você descontinue totalmente. E aí você vai mandar numa refeição do lixo, alguma coisa nesse sentido. Anderton, muito legal. Você pode dar pra gente um exemplo de refeição aí, dessa que você falou, fitness, que é meio docinha, mas não vai ferrar com a gente? Posso. Vou deixar nesse vídeo aqui uma receitinha doce, mas que ainda assim é saudável, que você pode usar nessa fase de adaptação. Ou até mesmo fixo na sua dieta, se encaixar nos seus macros. Fica com esse vídeo.